Olá, Brasil Sênior! Como vai? Sejam todos muito bem-vindos a mais um quadro aqui do nosso canal Brasil Sênior, canal no YouTube. Esse canal que é feito por vocês e para vocês, que é a voz da terceira idade. O canal Brasil Sênior que é a comunidade, a maior comunidade sênior do Brasil. Eu sou Flávia Cicarelli, estou aqui de novo com vocês e hoje estamos mais um quadro de histórias que inspiram, um quadro delicioso. Nós temos quadros diários, né? Todo dia a gente lança um conteúdo aí diferente, trazendo convidados, conteúdos relevantes, importantes. E entre esses quadros temos o Histórias que Inspiram, que é sempre uma delícia, recebendo pessoas maravilhosas, inspiradoras, sêniores do nosso Brasil. E nós temos uma convidada muito especial hoje. Eu vou pôr aqui na tela, como eu sempre faço, o nosso YouTube, ó, o nosso canal aqui, youtube.com/Brasil Sênior. Se inscreva no nosso canal. Eu sempre digo isso. Ative as notificações, gente. Quando você ativa, clica lá no sininho, você vai receber as notificações de quando tiver vídeo novo, conteúdo novo aqui no canal, para você não perder nada, não ficar de fora, ter tudo aí na palma da sua mão, no seu celular, no seu computador, enfim, na sua TV, onde quer que você esteja nos assistindo. Então, se inscreva no nosso canal e ative aí o sininho. E hoje nós temos uma convidada muito especial nesse quadro Histórias que Inspiram. Vamos nos inspirar com ela, que é sênior, ela é gaúcha, ela é professora, ela é escritora, ela é contadora de histórias, mas além de tudo isso, ela vem aqui hoje para contar para a gente um pouco da história dela, da trajetória profissional, que tiveram vários recomeços aí, e que já após os 50, ela tirou ali da gavetinha um sonho de infância que estava adormecido e ela pôs em prática e hoje, no auge da sua maturidade, no auge da sua carreira, ela está realizada profissionalmente, feliz, e ela vai contar para a gente como foi essa virada de chave. E eu tenho certeza que ela vai inspirar muita gente que está assistindo aqui e que tem lá atrás ó, aquela pulguinha, sabe? Quando você queria ter feito algo que no decorrer da vida acabou atropelando aí, você seguiu por um outro caminho e questão de família, outra carreira, enfim. A gente está aqui para mostrar para vocês que nunca é tarde, que o seu sonho pode sim se tornar realidade. Agora é a hora e vamos trazer ela para contar a história dela. Seja muito bem-vinda ao nosso estúdio. Jane Angel, vem para cá. Obrigada, seja bem-vinda. Antes de tudo, muito obrigada por aceitar nosso convite. É um grande prazer recebê-la, estar com você aqui no nosso canal e poder contar essa história linda e inspiradora, mágica e lúdica, que o pessoal vai entender daqui a pouquinho por que é tão mágica e tão lúdica. Seja bem-vinda, Jane. Muito obrigada. Estou muito feliz de poder participar e, quem sabe, né, inspirar os 50 mais. É isso, vamos inspirar com certeza. Jane, vamos começar então falando um pouco de você, de onde você é, como que a sua história começou, a sua história de vida, a sua história profissional, sua trajetória. Conta do comecinho pra gente, Jane. Bom, se eu for contar desde o comecinho, vai ser grande. Ih, vai ser muito. A gente vai dar um apanhado geral, Jane, aqui, mas eu sei que ainda vai ter muita história para contar. Vai ter outros bate-papos com a Jane aqui, que é Nossa, muita coisa boa. Mas resume para a gente o seu início aí. tá. Vou começar falando assim que eu sou a filha mais nova de um casal de agricultores que vieram para a cidade tentar a mudança na vida. E tenho uma irmã mais velha, que é 60 a mais, né? E então, desde pequena, eu tinha um fascínio muito grande pelas letras, pela palavra,
Eu gostava de cantar, não que eu tivesse voz, até hoje não tenho. Mas eu gostava de decorar versos, de apresentar, e sempre aquela coisa assim, a família, né? Canta aqui, canta. Uma Né? apresentaçãozinha na sala, nas Isso, reuniões de família. alegrava muitos adultos. Entendi. Bem, mas então, quando eu entrei na escola, né, que eu tive acesso à leitura e à escrita, mas não acesso a muitos livros, aliás, praticamente nada, mas eu tinha o desejo de ser professora. E aí, fui Talvez até por uma crescendo admiração também dos seus professores. Você acha que pode ter tido uma influência? muito, muito, muito. E eu era também aquela aluna assim centrada, né? Aquela boa aluna ali, mas eu fui sendo conquistada para esse meio, né? Claro, Certo. quando eu cheguei na adolescência, eu continuava firme, mas eu ainda tinha uma professora que eu admiro e amo, e a gente tem ainda contato com ela, que ela dizia, eu tenho, né? Eu era uma admiradora e hoje ela também é uma admiradora minha. Olha que legal. Então, professora Nilza, beijinho para ti se tu tiver oportunidade de escutar. E espero que sim. Então, ela não queria que eu fosse professora. Minha família também não queria. Olha só, não teve apoio, então, nem da família. Não, não tive. Mas eu sempre fui teimosa. E eu fui fazer magistério, né? E eu me tornei professora, passei muito bem no magistério ali, mas eu desisti. Eu desisti, então eu fiz uma transição de carreira para algo totalmente diferente. Talvez o mais esperado de você naquele momento? Essa transição É, era o mais necessário naquele momento. certo, Era o mais entendi. necessário, entendeu? Pela situação da vida, era o mais necessário. E eu achei Acontece. que eu iria me realizar ali, né? Então eu fui trabalhar numa empresa, eu fui trabalhar no departamento financeiro, aquela coisa ali, contas a pagar, contas a receber, e calcula O juros. oposto, né? Da literatura, da criatividade ali, o Muito oposto. oposto, muito oposto. Mas eu também tinha algo assim, eu frequentava a igreja desde sempre, e eu trabalhava com crianças com a contação de histórias. Então, de uma Ah, forma, já fazia. eu estava ali inserida, mas a vontade de estar em sala de aula, de professorar, de conjugar esse verbo de todas as formas, aquilo não saía de dentro de mim. Mas eu precisava de algo chamado coragem. E sabe quando essa coragem veio? Quando Quando? nasceu meu filho. Você O se transformou. O meu filho foi a minha inspiração e o meu ato de coragem para fazer a transição de carreira, que até então parecia consolidada, mas eu não me sentia realizada. Foi então que eu resolvi jogar tudo para o alto, e naquele momento, não que eu pudesse, mas eu me sentia mais segura e mais encorajada. E voltei para a sala de aula, voltei a ser professora, mudei de curso, fui, ao invés de fazer administração de empresas, eu cancelei, fui fazer o curso de letras, que era o que me atraía, que os livros, que a literatura me atraía. E, claro, eu comecei aos 30 e poucos anos, né? Uma profissão que eu poderia ter começado aos 18. Mas ali eu estava mais preparada para esse momento, e era o início, então, só que o início muito bom. Eu fui muito bem acolhida em todos os lugares que eu estive nesse início, e eu trabalhei muito com a questão da contação de histórias, então os meus alunos sempre tiveram muito acesso à literatura, à contação de histórias. Acabei
no ano de 2014, 2012 ali, eu tive umas oportunidades em função do trabalho, eu fui para um grupo de pesquisa dentro da universidade, acabei dentro desse grupo de pesquisa, acabei sendo convidada para fazer um mestrado, me apaixonei, porque aquilo, eu sempre fui apaixonada por coisas novas, diferentes dentro da educação, e aquilo me possibilitava uma mudança. E aí fiz um mestrado em linguística aplicada. Não vou contar todo o processo ali durante o mestrado, porque isso daria um outro programa. Mas, enfim, quando eu terminei o mestrado ali, quando eu defendi a minha pesquisa, a minha orientadora, ela disse assim para mim que para eu continuar, né, e vislumbrando talvez um doutorado dentro da área, eu fosse fazer um curso de escrita acadêmica. E até então eu lutei muito com essa escrita, porque a minha escrita sempre foi mais literária. Porque era algo que estava dentro de mim, desde a infância. Eu escrevia, eu fazia poemas, mas ficava lá guardadinho, né, dentro da gaveta. Aí foi que eu olhei para mim mesma, e aos 40 e tantos anos, não, Eu vou encarar. eu não quero escrita acadêmica, eu quero escrita literária. Então, eu acabei procurando um curso de escrita criativa, isso em 2017, depois eu acabei em 2019. Eu estava fazendo esse curso online, mas aí eu resolvi fazer presencial, então ali eu tive mais contatos ainda com escritores, com pessoas que também estavam fazendo transição de carreira, ou que já estavam aposentados ali com 50, 60, 70 anos e queriam deixar algo para a literatura. Então, eu acabei participando de coletâneas dentro do curso e depois também, daí são contos adultos, mas a literatura infantil e a contação de histórias sempre esteve assim no meu coração. Foi então que em 2020 ali, em plena pandemia, e eu estava cursando uma pós-graduação pela Universidade de Caxias do Sul, que sobre literatura infantil e infanto-juvenil. E eu, em 2020, após o falecimento da minha mãe, eu escrevi esse texto que se tornou livro, Vó Dora e a Fada das Histórias. Ai, que lindo. Conta um pouquinho dele para gente. Eu vou contar, sim. Esse livro já me deu, assim, inúmeras alegrias, e me deu e continua me dando, né? Então, essa é a história de uma avó que conta histórias para sua neta, a Sofia. E ela diz que essas histórias que ela conta, ela ouviu de uma fada quando ela era pequena. E as tardes das duas, elas eram maravilhosas. Embaixo de um pé de ingazeiro, as duas comiam broas de fubá, bolo de laranja que a avó preparava e muitas histórias a ser contadas. Acontece que a Sofia um dia ouviu a mãe falando ao telefone e dizia: perdeu a memória? A Dora perdeu a memória. E ela começou a pensar, como assim a minha avó perdeu a memória? E ela começou a pensar, o que é perder a memória? Pois na casa dela eles perdiam muitas coisas, eles perdiam chave, eles perdiam linha, agulha, às vezes coisas até grandes, e ela ajudava a procurar. Mas a memória... E aí, não vou contar tudo, né? Ela precisou pensar em ajudar a avó a encontrar essa memória. E tentou, foi na casa da avó,
Perguntou para a avó se não tinha histórias, e a avó disse não. E aí ela lembrou, mas se eu achar a fada das histórias, se eu achar a fada das histórias, eu vou ter histórias de novo. Ela perguntou, vó, onde é que está a fada? A avó apenas respondeu, na gaveta. Gaveta? Na casa da avó Dora tinham muitas gavetas. Aliás, a Sofia, ela ajudava a avó a guardar, arrumar tudo nas gavetas. E era a gaveta dos botões, e era a gaveta das blusas, e era a gaveta dos colares. Aliás, ela deixava as blusas brancas separadinhas, as vermelhas, as azuis, e os colares que combinavam ali. Mas ela nunca tinha aberto uma gaveta que tivesse uma fada. Então, e aí a história vai se desenrolar e o pessoal vai ter que ler para saber. Ela foi procurar nas gavetas. Agora, não sei o que ela achou. Isso aí, muito bom. Que legal. Então, esse foi o seu primeiro livro e você publicou ele já na fase sênior da vida, né? Já com mais de 50 anos. Exatamente. Eu publiquei ele em 2023, em abril de 2023, né? E aí eu não parei, né? Eu não consegui mais parar e eu continuei, porque a fada das histórias, essa personagem que eu criei, ela surgiu lá em 2016. Mas aí, em 2020, que ela tomou forças ali durante a pandemia, canal do YouTube, contando histórias, e aí ela foi surgindo até que ela é uma personagem que ela está em todos os lugares, feiras literárias, ela conta histórias para todas as idades também. Isso que eu ia te perguntar. Esse seu livro, né, esse seu primeiro livro, ele é voltado para o público infantil, apesar de que, além disso, né, ele tem esse apelo de os três, a gente vai mostrar, né, os outros dois daqui a pouquinho, tem sempre o envolvimento de uma avó, né, ou algo que remeta a isso, então já traz esse universo sênior aí para essa comunicação para criança. Eu sei que você tem um livro também infanto-juvenil, né? A gente já vai mostrar também. E só que contar histórias, Jane, história não tem idade, né? A gente pode contar, nós devemos contar histórias para todas as idades, porque a imaginação ela não morre, muito pelo contrário, ela continua ativa, né, em todas as fases da nossa vida. E a gente sabe, é muito comum, né, a gente ouvir dizer da importância da literatura e do quanto é significativa a introdução de histórias e de leitura nessa fase infantil, infanto-juvenil. Mas e na fase adulta, na fase sênior, né? Qual a importância dessa leitura, dessa contação de história lúdica, de todo esse universo de literatura para o cognitivo, enfim. Qual a importância disso para a fase sênior aí, para a maturidade? Bom, eu digo, né, e não sou eu que digo, eu só estou transmitindo mais uma vez que a literatura salva, tá? E ela salva em qualquer idade. E a contação de história, ela cura. E nós temos que saber ouvir, mas nós também temos que saber transmitir. Então, esse exercício de ouvir histórias, ele é importantíssimo. De ler histórias, ele é importantíssimo para o desenvolvimento do cognitivo, assim como tu disseste também, em qualquer idade. E eu sempre digo, tá, que os meus livros, a gente separa por gênero. Livro infantil, livro infanto-juvenil, livro adulto, livro isso, livro aquilo. Mas o livro infantil, porque a infância, nós temos várias. Então, ele é para as várias infâncias. Eu posso e devo ter sempre uma criança comigo. Claro que eu não vou agir como uma criança. Sim. Mas uma história, por exemplo, como essa, que ela agrada ao adulto, ela é história para criança.
tá? Então, nós sempre dizemos, é uma história infantil, mas para ela ser boa, ela precisa agradar o adulto. E é isso que eu faço, e eu sou bastante crítica, né, com a literatura em geral. E a literatura e a contação de histórias, elas desenvolvem o nosso cognitivo, elas nos estimulam a memorizar, e isso é importantíssimo sempre na nossa vida, mas depois de uma certa idade, né, quando a gente já não está mais no desenvolvimento dos nossos neurônios, nós temos que manter eles ativos. Tem que praticar, né? Tem que exercitar. Exatamente. E essa questão de ler uma história, de memorizar essa história, de contar, de recontar, de achar uma maneira diferente de contar aquela história, pelo lúdico, ou de repente mudando alguma palavra aqui, alguma palavra ali, e talvez até possibilitando um outro final, fazendo uma recontação dessa história. Isso é importantíssimo para os 50, 60, 70, 80, 90 mais. É Então, isso mesmo. é isso que me inspira, porque a contação de histórias, ela tem essa possibilidade. Muito bom. E também pode ser claramente um ato de amor num relacionamento de um avô, de uma avó com um neto, né? Um momento ali especial de interação, de troca de afeto, de carinho e de estímulo, né? Para a leitura, enfim, dá para. Só tem coisa boa, né? Para ler é bom demais, né, Jane? Que bom. Que Sim. bom que tem pessoas como você que nos trazem esse privilégio de nos proporcionar essas obras tão maravilhosas. Agora, me diz uma coisa, Jane, sobre a sua carreira atual. Então, você contou aí para a gente de onde você começou, que né, você iniciou ali seguindo seu sonho, sua vontade para esse lado né, dessa profissão de professor e tal, acabou tendo que interromper né, no caminho por motivos né, pessoais e tal, trilhou uma outra carreira, mas o sonho ali sempre dentro de você, guardadinho na gaveta, igual tem você cita da história na avó do seu livro, isso mesmo. E então você, quando teve coragem, começou a se reinventar, foi para o lugar que você gostaria de estar, e, de fato, entrou aí de cabeça 100% nesse universo de contação de histórias e de literatura, de criação, criando sua personagem, já na fase sênior da vida, já com 50 a mais. E isso é muito bacana para quem está nos ouvindo, para mostrar que nunca é tarde, né, Jane? E hoje você está fazendo o quê, Jane? O que você faz? Aonde você conta história? Eu vou colocar aqui, gente, peraí. Vou colocar aqui na tela, primeiro, o arroba do Instagram. Peraí que eu vou achar ele aqui. Aqui, da Jane. Deixa eu pôr aqui para vocês. Jane Engel, underline, tá aí na tela. Entrem lá, sigam, vejam os trabalhos dela, acompanhem. Ela vai falar um pouquinho do que ela está fazendo agora, tá? Vocês podem acompanhar. E enquanto ela fala para vocês, eu vou colocar na tela também o canal dela do YouTube. A gente está aqui hoje conversando no YouTube, ela tem um canal também aqui no YouTube, que eu quero convidá-las. Não tem? Tenho! Ai, meu Deus, que susto! Eu ia falar, meu Deus, como assim? Não, sabe o que é? É que é um canal que eu não alimento ele há muito tempo. Mas tem muita história lá. Dá para entrar. Ai, que susto, Jane. O negócio aqui é sem edição, hein? É bate-papo assim, ó, na hora. Não, não, eu amo esse canal. Eu adorei, eu entrei lá, gostei. Ele serviu muito durante a pandemia, e eu acredito que hoje também. Essa história, Vodora e a Fada das Histórias, está lá, né? Porque eu tinha antes, na primeira impressão do livro, eu tinha um QR Code que levava. Aqui, ó, que levava para a contação. Agora, na segunda impressão, eu não tenho mais. Porque agora a história é pública, né? Então, quando ele fez 1 ano, em 2024, eu tornei ele a história pública. Então, ela está lá no canal para todo mundo, né?
E, claro, muitas histórias ali, muitas formas diferentes de história também, porque isso aqui é interessante. Nós não temos, nós nos inspiramos, mas nós temos o nosso jeito de contar histórias. Então, eu quero trazer assim, ó, para os sêniors, que vocês podem ser contadores de histórias independentes. Ai, mas eu não consigo fazer desse jeito, eu não consigo fazer daquele jeito. Não importa. Isso eu ouvi de vários profissionais contadores de história. Nós vamos criando o nosso jeito, nós vamos aperfeiçoando também o nosso jeito, nós vamos mudando algumas coisas, nós vamos criando estratégias. E quando eu falo disso, eu quero dizer também que em qualquer idade você pode também ser um contador de histórias e, quem sabe, estar assim como eu, como a Vera, que é uma amiga minha com 73 anos, a Vera Hoffman, que está comigo agora também dentro do Brasil Sênior, nesse projeto de contação, de oficinas de contação de história na Confraria da Literatura. E ela tem 73 anos e está aí, ó. E vamos trazê-la para bater um papo aqui com a gente no canal, com certeza. Vera, já fica a dica, eu sei que ela vai estar assistindo. A Vera vai estar aqui no quadro com a gente também, sem dúvida nenhuma. E aí você tá junto com ela, então, Jane, além de, claro, do seu trabalho como escritora, da sua contação de história para crianças, que você vai em vários eventos, né? Em vários lugares para atuar. Quem entrar ali no seu Instagram, que está aqui na tela, vai ver você vestida de fada, tá, gente? Que ela vai caracterizada, maravilhosa, toda pronta, né, nessa personagem fada das histórias, contar muita história boa por aí. Mas, além disso, você também está atuando aí no Brasil Sênior, em São Leopoldo, numa oficina de contação de história voltada para o público sênior, é isso? Que é para mostrar mais uma vez que não tem idade, né? Nós vamos iniciar oficialmente na próxima terça-feira, aqui no Orfeu, né? Que é um clube que nós temos, é o clube mais antigo, inclusive, né, do Brasil em atividade, né? É um lugar lindo. E nós vamos, então, oferecer, né, um spoiler de como vai ser essa oficina. E, claro, vai ter muita contação, vai ter técnicas ali, mas também porque a gente vê essa importância da leitura, da literatura, da contação em qualquer idade e, quem sabe, né, ter contadores junto conosco em vários lugares aí, contando histórias. Isso, então, fica. Nós tivemos o primeiro capilé de histórias em São Leopoldo, no finalzinho do mês de agosto, que foi um evento que reuniu contadores de histórias de vários lugares do Brasil. Foi um evento de 3 dias que movimentou a cidade, Olha que legal! Com oficinas. Então, assim, e a Vera, quando ela for convidada para o canal, tu pode, assim, ó, perguntar muita coisa para ela, porque ela, inclusive, eu já vou dando spoiler, né? Ela é premiada na Academia Brasileira de Contadores de Histórias. Olha aí, gente. Ela tem uma cadeira na academia, tá? Então, que assim, legal. Com qual idade? 70 aí? 73. Olha, gente, não é inspirador? Vamos conhecer a Vera, fica de olho no nosso canal, que a Vera vai estar aqui com a gente para contar a história dela também e também nos inspirar, sem dúvida nenhuma. Eu coloquei aqui na tela agora o Instagram do Brasil Sênior, né? Enquanto a Jane falava sobre as oficinas, né? Uma delas é essa oficina que vai iniciar oficialmente na semana que vem, na cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Se você é de Porto Alegre e região, entre em contato com a gente. Se você não é, segue também a nossa página, @Brasil Sênior no Instagram, para acompanhar toda essa movimentação que a gente faz. A gente tem aqui os nossos conteúdos no canal, mas também temos algumas ações sendo desenvolvidas presencialmente aí pelo nosso Brasil. Segue lá, acompanha para participar. Se ainda não tem na sua cidade, escreve, comenta lá para a gente, que a gente vai ter prazer em falar contigo, em levar um pouquinho mais do Brasil Sênior para você, para a sua cidade. E o pessoal de Porto Alegre e região está feito convite, né, Jane? Entra no Instagram do Brasil Sênior ou lá no Instagram da Jane também. Chama a gente no Messenger.
para saber mais detalhes, vai ser então no Clube Orfeu. Já tem data e horário certinho, Jane? Dia 30 às 15h30. Tá? Dia 15 às 15h30 no Clube Orfeu. Dia 30. Dia 30 do 9, terça-feira, às 15h30, vai estar lá, o pessoal do Brasil Sênior vai estar lá para te receber, fica o convite, vão ser todos muito bem-vindos. E agora eu quero agradecer essa maravilhosa, essa Jane linda que veio conversar aqui comigo hoje, nos inspirar, nos emocionar, nos envolver, né, com essas histórias todas. E só esse pouquinho aí que você falou, um pouquinho desse seu primeiro livro, a gente já viu que, sem dúvida nenhuma, ouvi-la é maravilhoso. E vamos mostrar esse daí, com certeza, que esse também tem muito a ver. Conta pra gente um pouquinho desse outro livro. Vou abrir a tela aqui para ficar maior. Isso. Esse tal de bicho carpinteiro, então, essa história surgiu ano passado, aliás, desculpa, ano retrasado, em 2023. Em setembro de 2023, surgiu, inspirou-me. Não sei nem contar o quê, mas eu sempre digo que a inspiração foi os vários bichos carpinteiros que eu conheci ao longo da minha vida, desde criança até a idade adulta. Então, aqui é uma bisavó que conversa, que diz que o bisneto, o Bernardo, nasceu com esse tal de bicho carpinteiro. Só que a bisneta, a Júlia, ela não entende muito bem essa linguagem, ela quer saber que tipo de bicho é esse, né? E aí ela começa essa conversa junto com essa a Bisa Maria, e essa conversa leva elas até a história do Chapeuzinho Vermelho, porque a Júlia acha que dá para fazer uma armadilha para o bicho. E aí, né, entre as muitas conversas, numa bisa que é cheia de ditados populares, o Bernardo, ele tanto apronta que a bisa diz assim: hoje a cobra vai fumar. Mas o legal é que a Júlia, afinal de tudo, ela diz que ainda bem que ela não nasceu com esse bicho carpinteiro. Mas aí a Bisa Maria olha para ela e diz: mas tu nasceu com a pulga atrás da orelha. E essa pulga atrás da orelha é que faz a gente ter, né, essa vontade de descobrir as coisas e coisas diferentes para fazer na vida, né? E aí, ano passado, eu escrevi esse livro aqui, A Ilha dos Gigantes de Areia, que ela surgiu durante uma oficina de escrita que eu fiz com o saudoso professor e contador de histórias e escritor, grande escritor também, Celso Sisto. E então, ela tem essa capa aqui, tá? Que ela é bem sugestiva, dando assim já um norte sobre o que tem nessa história. E eu convido vocês, assim, de todas as idades, a saber quem são esses gigantes, por que eles são de areia, o que significa isso aqui, porque essa história, ela é uma história para a família, ela é uma história para a nossa sociedade, que é tão consumista e que esquece de valores que são essenciais. Ela é uma história de uma menina, uma pré-adolescente, né? Ela está fazendo 11 anos de idade e ela tem um desejo que é o desejo assim de todas as crianças e pré-adolescentes e adolescentes que a gente viu nos últimos tempos. E com essa história eu também quero falar sobre a questão de que a leitura está sendo deixada de lado. E aqui a gente vê o que inspirou toda essa história. Mas eu estou sempre escrevendo, eu já tenho outras histórias aí que, quem sabe, né, a gente publica mais tarde. E é isso, e estou pelas oficinas, pelas feiras de livros, oficinas de contação de história. Então, a gente vai... Para quem quiser comprar os seus livros, eu vi que no seu perfil do Instagram também tem o link para
para ter acesso e comprar um dos seus livros, né? Então, quem se interessou aí, que tenho certeza que muita gente gostou e está curioso para saber mais, entra lá no @JaneAngel_ e tem acesso a esses livros também. História não tem fim, né? E essa história de hoje, a sua história foi muito boa, Jane. Muito obrigada por estar conosco, por ilustrar, por nos inspirar. Foi um prazer recebê-la. Tenho certeza que o pessoal de casa também gostou muito. Obrigada, Jane, pela sua participação. Eu agradeço demais, Flávia, agradeço ao Brasil Sênior também, esse projeto tão maravilhoso que vem trazer momentos bons para a vida dos 50 mais, né? É isso aí. E você que está em casa, eu te convido a participar ativamente do nosso canal e da nossa comunidade, que é a maior comunidade sênior do Brasil. É feita por vocês e para vocês, né? Então, eu te convido a contar a sua história. Você também tem uma história inspiradora, você também se reinventou após os 50 ou pegou ali da sua caixinha de sonhos e de paixões algo que estava guardadinho na gaveta e trouxe à tona e está feliz com isso, quer compartilhar com a gente? Nós queremos te ouvir, queremos te conhecer. Se você conhece alguém que fez isso e queira nos indicar, vai ser um prazer. Então, deixem aí aqui nos comentários desse vídeo. Eu vou colocar meu telefone na tela também. Espera aí que eu vou achar ele aqui. Cadê, meu Deus? Achei. Aí, ó, Flávia Cicarelli, meu telefone 48 98847 7931. Me escreve, me chama no WhatsApp, fala comigo pelo Instagram do Brasil Sênior também, pode me chamar, que eu quero te conhecer e quem sabe não é você que vai estar aqui comigo na próxima semana contando história boa e inspirando a nossa comunidade. Muito obrigada, Jane, a todos vocês que nos assistiram. É sempre um prazer. Fica de olho. Amanhã tem mais conteúdo e semana que vem tem mais histórias que inspiram. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.